Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Parte 24. Capítulo 93. Um amigo por um defunto. Quanto à outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar, que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se não me visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse da palavra pronta. Já viste que não era assim. A palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe, que o céu que me deu, tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, tio Cosme 2 capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias. Entretanto, pode ser que a senhora Dona Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso, isso parece, mas... A mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, abre parênteses, sem lhe contar as outras, naturalmente, fecha parênteses, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe. Senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível, exclamou Escobar. 40 anos? Nem parece 30. Está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair, com esses olhos que Deus lhe deu. São exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação de passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça? Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando é de lá, Tomás. Nhonhô! Estávamos na horta de minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? Ah, lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido ou uma pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação, como Pedro Bengala, Antônio Moçambique.
E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. O que me admira é que Dona Glória se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado. A de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço essa, é bonita. Tem também do Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele, sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo. Passamos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões não me lembra agora. Lembra-me só que as achei engenhosas e ri. Ele riu também. A minha alegria acordava a dele, e o céu estava tão azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral, que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Um anjo dobrado, disse ele. Capítulo 94. Ideias aritméticas. Não digo o mais, que foi muito. Nem ele sabia só elogiar e pensar, sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes. 2 mais 2 igual a 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha essa opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos do que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo, digo, do B e do P. O mesmo do S, do C e do Z. O mesmo do K e do G, etc. São as trapalhices caligráficas. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número, dá 484. E assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é, em si mesmo, nada. Mas o ofício desse sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Ponha-lhe 2 zeros, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com um P como com 2 Ps. Criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar em 3 minutos quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso. Dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma. E se eu não disser a soma total em 1 minuto, enforque-me.
Aceitei a aposta e na mesma semana seguinte levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar, e enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava: "Oh, o vento não é mais rápido." Foi dito e feito. Em meio minuto, bradava-me: "Dá tudo um conto e 70.000 réis mensais." Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70.000 contos a 180.000 contos de réis. Pois tudo isso em que eu gastaria 3 ou 4 minutos e havia de ser no papel, fê-lo Escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfalmente e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelzinho que levava com a mesma soma total e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo, nenhum erro. 1 conto e 70.000 réis. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam da inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o dizendo que não, se era inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhes a castanha na boca. Mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas, com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes.